Chegou a hora de desvendar mito ou verdade? Vamos lá, galera. Hoje vamos dissecar a frase do nosso querido presidente Lula. Desde 2006, o usuário não pode ser preso nesse país. Será que é verdade ou mais uma daquelas lorotas políticas? Para determinar se essa é uma frase verídica, vamos checar a legislação brasileira e fazer alguns debates a mais. Fica aí que hoje a parada tá interessante e tão confusa quanto a legislação brasileira. Ixi. Que tráfico é crime, leva o cidadão para prisão, acho que todos vocês já sabiam. Mas e usar? Portar drogas para uso próprio é ou não é crime? Pode ou não pode ser preso? Vamos começar essa discussão nos perguntando quem é o traficante e quem é o usuário. Ué? O usuário é aquele que usa e traficante é aquele que vende? É só isso. Já começou errado. O quê? Como? Se você dá drogas a alguém, também é considerado tráfico. Segundo a lei de drogas, fornecer drogas para outra pessoa, mesmo sem envolver dinheiro, pode ser considerado tráfico. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006... Eu não entendi o que ele falou. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 prevê que oferecer drogas gratuitamente, ainda que a uma pessoa do convívio, é crime de tráfico, com pena de 5 a 10 anos de reclusão. Isso significa que até mesmo compartilhar pode ser enquadrado como tráfico. Ele tem toda a razão. Dependendo da interpretação do polícia que pegou você e do juiz. Então vamos ver se você está impune. Vou trazer uma situação hipotética. Algo que você nunca deve ter passado parecido. Pegaria uma pessoa hipotética que eu vou chamar de você. Você colou na rodinha com os amigos e aí só você tinha um baseado. Ciclano estava sem dinheiro, Beltrano esqueceu o verdinho em casa, mas você solicitamente fez o quê? Acendeu e então passou na roda para que todos os amigos fumem. Um momento bacana que você fez a vez, seu amigo ficou na B, o colega perguntou pro camarada se ele tinha casado com o Beck, que enrolação pra passar, hein? Até que você decidiu fumar até o final na Carioca. Eu gosto. Essa história aconteceu com o nosso amigo hipotético. Mas e você? Já vivenciou algo parecido? Eu nunca nem vi. Pois é, isso é tráfico, cadeia nele! Calma! E quando você, o camarada hipotético lá de novo, tá indo na lojinha e fala: e aí, quem quer maconha? Eu! Aí faz o roteiro, todo mundo dá delão pra você, e você vai lá, compra pra galera, e chega cheio de droga no rolê e sai distribuindo. Você só tava fazendo corre, não ganhou nada em cima. Tráfico? Sim! Isso pode ser considerado tráfico de drogas, segundo o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Não é necessário que haja lucro para caracterizar o crime de tráfico. O simples ato de adquirir a substância para terceiros já pode ser interpretado como tráfico, pois configura intermediação da droga. Que merda, hein? Sabia não? Mesmo se obter vantagem financeira, a justiça pode entender que houve participação da distribuição da substância. Olha só, você é um criminoso e não sabia. E tava aí achando que era só um mero usuário. Lembra que você é o nome do nosso amigo hipotético. Pois bem, eu não te culpo por nem sequer saber que era um criminoso, você lá. A justiça brasileira é bagunçada e nem é tão seguida assim, diga-se de passagem. Resumindo, isso se tornou uma eterna novela brasileira chamada O que é o usuário e que é o traficante, mais enrolada que o roteiro de novela das 9 e com mais reviravoltas que série de suspense. Vamos destrinchar essa palhaçada jurídica, porque sinceramente até vontade de rir para não chorar. Voltando à nossa frase, vamos definir se é um mito ou uma verdade que o usuário, mesmo a gente não sabendo exatamente quem é, pode ou não ser preso depois de 2006. Ah, vamos nessa! Antes de 2006, a legislação brasileira era um verdadeiro show de horrores para quem fosse pego com drogas. Vou ler um trecho dela para você. Artigo 12 da Lei 6.368 de 76. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar a consumo ainda que gratuitamente substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 3 a 15 anos e pagamento de 50 a 360 dias de multa. Não. Você checou junto comigo na extensa lista de verbos da lei que usar não está entre eles? Tem oferecer, transportar, guardar, mas usar não. Logo, usar drogas não é crime nem antes de 2006. E nem comprar drogas é crime. Mas como o camarada vai usar sem transportar ou sem guardar com ele? Ou seja, o indivíduo tem que comprar na lojinha, usar lá mesmo e vazar. Se cria vergonha na sua cara. Pronto.
temos o usuário não criminoso antes de 2006. Nessa época, não existia um critério claro para diferenciar usuários de traficantes, o que significa que tudo dependia do humor do policial. Você podia estar com uma trouxinha de maconha no bolso e, dependendo do dia, isso poderia ser considerado uso pessoal ou tráfico. Mas senhor, isso aqui é só pra mim. Não interessa, a decisão ficava no achismo absoluto do polícia, sem nenhum critério objetivo. E se você acha que isso não dava margem para abusos e arbitrariedades, bem-vindo ao Brasil, onde a cor de pele e o CEP sempre falaram mais alto do que qualquer Constituição. Não me diga! Aí chegou 2006 e com ele a famosa Lei 11.343. Essa lei tentou dar um jeito na bagunça, criando um novo critério. Agora, usuários poderiam ser advertidos e encaminhados para medidas educativas. Pronto, Guilherme. Agora você já desvendou a verdade. O usuário não pode ser preso. Ele só vai cumprir essas medidas aí. Será que ele não pode ser preso? Calma, parece bonito no papel, mas na prática foi a maior malandragem jurídica já feita. O texto da lei, numa jogada de mestre de ambiguidade, não determinou a quantidade exata que separaria um usuário de um traficante. Ou seja, quem continua decidindo? Exatamente, o policial da abordagem, posteriormente o juiz. Vou trazer a lei quase na íntegra para você entender isso um pouco melhor. Lei número 11.343 de 2006, Lei de Drogas, diferencia o usuário do traficante, principalmente nos artigos 28 e 33. O traficante está no artigo 33. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias de multa. O tráfico de droga é considerado um crime hediondo, o que significa que há menos benefícios penais, como progressão de pena. Vamos checar agora o artigo 28, que é referente ao usuário. Quem for pego portando drogas para consumo pessoal estará sujeito a medidas alternativas sem pena de prisão. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a legislação estará sujeito às seguintes penas. 1. A advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviço à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. É pouco, eu acho que cabe mais. E checamos que, mais uma vez, o usuário não é aquele que usa. Usar ainda não está na lei. O usuário é quem adquire, guarda e transporte para o uso pessoal. Mas usar mesmo está liberado. Glória a Deus. A definição de uso pessoal é feita com base na quantidade de droga e nas circunstâncias da apreensão, ficando a critério de quem? Do polícia e do juiz. Complicou. O juiz tem a decisão final, obviamente. Resultado: se você for rico e branco, tem grandes chances de ser considerado usuário. Se for pobre e negro, parabéns! A chance de ser enquadrado como traficante aumentou. Que merda, hein? Ainda não existe nada objetivo que divida o usuário do traficante, o que resulta numa outra pergunta. Essa mudança fez com que traficantes passassem a alegar que são apenas usuários para escapar da cadeia? A resposta curta é: Certamente que sim. mas não porque a lei de 2006 permitiu isso, e sim porque essa já era uma prática comum muito antes. Desde que o tráfico existe, sempre houve quem tentasse se passar por um mero usuário para evitar a cadeia. A diferença é que, com a nova legislação, esse argumento ganhou um espaço um pouco mais definido dentro do sistema judicial. Agora, depois de passar pela interpretação da polícia, a decisão final cabe ao juiz, que analisa não só a quantidade de substância, mas também as circunstâncias da apreensão. Ah, bom. O problema: o critério ainda é totalmente subjetivo e as desigualdades sociais continuam influenciando quem é enquadrado em qual categoria. Artigo 28 ou 33. O tempo passou e o STF resolveu botar um número nessa confusão. Em 2024, ano passado, decidiram que portar até 40 gramas de maconha ou até ter 6 plantinhas em casa não é tráfico. Ou seja, se você estiver dentro desse limite, é usuário e não pode ser preso. Parece uma vitória, né? Mas calma lá, porque isso não significa que a maconha está liberada. Você ainda pode ser abordado, ainda pode ser detido, e sua droga pode ser apreendida, e você poderá ser indicado a alguma daquelas medidas alternativas que eu citei lá em cima, no artigo 28. A grande sacada aqui foi apenas tentar garantir que usuários não sejam condenados criminalmente, mas, como sempre, o problema não está na lei em si, e sim na maneira como ela é aplicada. Vou entrar em um assunto um pouco fora do tema do vídeo, mas que rende discussão. Comenta aqui o que você pensa a respeito disso que eu vou falar agora.
quando alguém comete um crime sob efeito de drogas? Bem, aqui temos outra treta jurídica. Se alguém mata, rouba ou agride alguém sob efeito de drogas, por exemplo, a defesa pode alegar inimputabilidade, ou seja, que o sujeito não tinha controle dos seus atos. Parece um ótimo plano, mas na prática isso só cola quando há um laudo psiquiátrico muito bem fundamentado. Agora o detalhe mais interessante, se a pessoa usou droga voluntariamente, deliberadamente, a inimputabilidade já era vagabundo! Ou seja, se você ficou doidão porque quis e cometeu um crime, não adianta negar que estava fora de si. Se fosse assim, todo bêbado que aprontasse no fim de semana sairia ileso. Veredito! Então, qual é o veredicto? A frase usuário não pode ser preso depois de 2006 é uma... verdade! A legislação brasileira é tênue entre o usuário e o traficante. A lei de 2006 tentou separar o usuário do traficante, mas na prática tudo ainda depende de interpretação. E adivinha quem tem essa interpretação? Isso mesmo, o policial da abordagem e posteriormente o juiz. Se eles acharem que você é usuário, ótimo! Se decidirem que você é traficante, bem, boa sorte! E tem mais, o usuário de drogas, mesmo não indo em cana, ainda é, de fato, considerado criminoso pela lei número 11.343 de 2006. É ilegal portar drogas para uso próprio, lembrando que apenas portar drogas, usar não é crime. Mas a penalidade para quem porta drogas para uso pessoal é menos severa, como a gente já viu, do que para quem se envolve com tráfico. Mas eu vou te lembrar mais uma vez que você pode ser considerado traficante apenas por ceder droga, ou seja, doar para aquele camarada que ficou sem, ou então fazer o corre para a galera. A verdade é que, enquanto o Brasil continuar tratando essa questão com base em subjetividades e abordagens seletivas, essa novela ainda vai ter muitas temporadas e, como sempre, quem paga o pato é o mais pobre.